Colossenses 3, versículos 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém? Até aqui a palavra de Deus. Um dos piores pecados que você pode cometer contra Deus e contra qualquer outra pessoa é o assassinato. É você matar alguém. O pecado de homicídio, ele é tão horrível que a lei de Deus o penaliza com a morte. A lei de Deus penaliza os assassinos com a morte. Esta é a aliança que Deus fez com Noé, que depois foi confirmada na aliança do Sinai e permanece vigente na nova aliança. Porque o Novo Testamento jamais revogou essa lei, essa aliança. A aliança que Deus fez com Noé é a seguinte: quem derramar o sangue do homem é a aliança da lei. Com Moisés, quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Isso é Gênesis 9, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. A razão para a pena de morte para o assassino é porque o homem foi feito à imagem de Deus. Qual é o significado da humanidade ter sido criada à imagem de Deus? Qual é o significado disso? Dentre outras coisas, significa que a humanidade representa Deus diante do restante da criação. Ou seja, cada homem, cada mulher que vive, que nasce neste mundo, é um representante de Deus diante do restante da criação. De modo que quando um ser humano é assassinado, Deus está sendo afrontado. Seria o mesmo que, por exemplo, o embaixador do Brasil em qualquer nação ser assassinado pelo governo. Pelo governo da nação onde ele está. Imagina o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos, o governo americano manda assassinar o embaixador brasileiro lá. É uma afronta à nação. Porque o embaixador representa o Brasil. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos é a nação brasileira, representada lá nos Estados Unidos. Se o governo americano manda assassiná-lo, o governo americano está fazendo uma declaração de guerra ao Brasil. E é exatamente assim que Deus encara o assassinato de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que é assassinada, Deus encara como sendo ele afrontado, porque o representante dele foi morto. Deus está sendo atacado. Então Deus determinou que os assassinos sofram a pena capital. Deus ordena que qualquer um que mate um dos seus representantes seja morto. Esta é a lei de Deus. Quando um assassino é punido com algo menor do que a pena capital, como acontece no Brasil, por exemplo, o assassino, às vezes, ele é condenado a 30 anos de cadeia, mas o cara tem um bom comportamento, em 6 anos ele já sai. Quando um assassino ele é punido com algo menor do que a pena capital, nós estamos acrescentando mais ofensas a Deus, além da ofensa que ele sofreu quando aquele homem cometeu um assassinato. Essa é a lei de Deus. E a lei de Deus, como toda boa legislação, a lei de Deus ela oferece qualificações necessárias ao seu regramento jurídico. De acordo com essas qualificações, se eu matar alguém para me defender,
eu não sou culpado de assassinato, porque eu estou me defendendo. Se eu matar alguém para defender uma outra pessoa, eu não sou culpado de assassinato, porque eu estou fazendo na defesa de alguém, na defesa de um inocente. Nesse exato momento você deve estar pensando, tá bom, mas os versículos que a gente leu não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com assassinato. Por que nós estamos falando disso? Bom, nós estamos falando disso porque, apesar desses versículos aqui não lidarem com o pecado, com o crime do assassinato, Paulo afirma que para você vencer o pecado, você terá que matar alguém. Ele começa no versículo 5. Eu disse versículo 4 antes? Se eu disse, desculpe. Eu quis dizer o versículo 5. Ele começa no versículo 5 dizendo: mortificai, fazei morrer. Para que você vença o pecado, você terá que matar alguém. Se você não matar alguém, você não será capaz de vencer o pecado. E essa morte que você cometerá, ela não será um assassinato. Porque você estará cometendo essa morte em defesa própria. Porque se você não matar esse alguém vai te matar. Como nós chegamos a esse ponto? Por que nesse ponto da carta aos Colossenses, Paulo está tratando dos passos necessários para que vencemos o pecado? Paulo está tratando disso exatamente porque os falsos mestres lá de Colossos, eles estavam apresentando a sua heresia como a solução para o problema do pecado. Aqueles falsos mestres, eles chegaram lá e disseram: olha, o problema da igreja de vocês é o pecado. Esse é o problema da igreja de vocês. E a solução para esse problema é isso aqui, é isso que nós vamos ensinar. Obviamente, eles não estavam ensinando como heresia, mas era uma heresia. Os falsos mestres de Colossos, eles apresentavam superstições ascéticas, tais como: não proves isso, não toques naquilo, não manuseies aquele outro, como o segredo espiritual para que você vencesse o pecado. Então, por exemplo, eles diziam: olha, para que você tenha acesso a Deus, para que você tenha acesso a essas visões especiais de Deus, é necessário que vocês se abstenham de carne e de vinho. Da carne e do álcool. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar mais santificados diante de Deus, então vocês vão estar puros o suficiente para receberem revelação da parte de Deus. Paulo, por outro lado, afirmando a união do crente com Jesus na sua morte, ele demonstra que qualquer superstição que existe, nada pode contra o pecado, exatamente porque as superstições que existem, elas são contrárias a Jesus, são contrárias à obra de redenção que Jesus efetuou. Se você está morto com Cristo para as superstições do mundo, então por que você viveria de acordo com essas superstições? O primeiro passo, então, para que você vença o pecado é rejeitar todas as superstições. O segundo passo para vencer o pecado envolve o reconhecimento de que, se você está morto com Jesus, você também foi ressuscitado com Ele. E se você foi ressuscitado com Jesus, você haverá de buscar compreender, entender e praticar as coisas que pertencem ao lugar onde o Cristo ressuscitado está. Ou seja, no céu, assentado à direita de Deus. Como nós vimos na última pregação, a imagem de Jesus assentado à direita de Deus remete ao domínio, remete ao governo e à autoridade absolutos de Jesus sobre os céus e sobre a terra. Conforme as palavras que o Pai disse ao Filho, no Salmo 110, versículo 1, assenta-te à minha direita até que eu os ponha os teus inimigos
por isso cabelo dos teus pés, e conforme o próprio testemunho de Jesus aos seus discípulos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o fato de Jesus estar assentado à direita de Deus, agora mesmo, significa que Jesus é Senhor sobre todos os aspectos da tua vida. Inclusive sobre a forma como você pensa e orienta a sua vida neste mundo. É por isso que Paulo escreve: pensai nas coisas de cima e não as que são da terra. Ou seja, estando morto com Cristo e tendo sido com Ele ressuscitado, você deve orientar a sua vida tendo o próprio Jesus como guia, tendo o próprio Jesus como bússola. Cristo é o teu exemplo de vida. E assim como Cristo em tudo obedeceu à lei de Deus, você deve seguir a Jesus, obedecendo a palavra de Deus em tudo e em todas as circunstâncias da tua vida. Então, se o primeiro passo para vencer o pecado é rejeitar as superstições, o segundo passo é submeter-se a Jesus, o Senhor. E qual seria o terceiro passo? O terceiro passo é matar. Para vencer o pecado, você terá que matar alguém. Você terá que matar aquele que quer te matar. Para vencer o pecado, você terá que matar a velha humanidade de Adão, que em você ainda te conduz ao pecado. Porque é pelo pecado que aquele velho Adão que ainda habita em você, ele quer te matar. Então, num ato de autodefesa, você deve matar o velho Adão antes que ele mate você. Este é o terceiro passo para que você vença o pecado. Mate o Adão que ainda existe em você, que ainda habita em você. Ou seja, para vencer o pecado, você terá que matar tudo em você que dá ocasião ao pecado. Talvez você esteja pensando, tá bom, mas como é que a gente faz isso? Bom, nós estamos apenas na introdução ainda. Nós vamos explicar a verdade da palavra de Deus, então nós vamos aplicá-la às nossas vidas. Enquanto você ouve a pregação da palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando o seguinte: mate a velha humanidade de Adão que em você ainda dá ocasião ao pecado. E então Deus vai te abençoar, porque como nós veremos, além de vencer o pecado, se você obedecer à voz do Espírito Santo na pregação de hoje, você será abençoado por Deus. Então você quer vencer o pecado? Você quer ser abençoado por Deus? Mate o Adão que ainda existe em você. Mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado, e Deus vai te abençoar. Versículo 5, Paulo começa com mortificai. Fazei morrer. Já há várias pregações, especialmente na última, nós ressaltamos que para rechaçar a heresia ensinada pelos falsos mestres, da igreja de Colossos, e para apresentar no lugar daquela heresia o verdadeiro ensino prático acerca de como o crente vence o pecado, de como na prática funciona a santificação cristã, Paulo faz uso de uma das suas doutrinas preferidas, a doutrina da união de Cristo com o crente. E o que ensina essa doutrina? Ela ensina que o crente, pela sua fé em Jesus, está unido espiritualmente a Jesus em todos os aspectos da obra da redenção efetuada por Jesus. É por isso que Paulo afirma que nós estamos crucificados com Cristo, mortos, sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Em Efésios, Paulo também afirma que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É exatamente essa união que nos garante os benefícios da salvação. Porque fora dela, fora dessa união, nós não temos nada.
Jesus morreu pelos pecados, tá bom, mas se eu não estou unido a Jesus na sua morte, a morte de Jesus pelos pecados não me traz benefício nenhum. Né? Jesus morreu pelos pecados, mas existe um monte de gente por aí que não recebe benefício nenhum disso. Né? Você conhece um monte de gente que não tem nenhum benefício da morte de Jesus. Por quê? Porque eles não estão unidos a Jesus na sua morte. Eles não estão crucificados com Cristo, eles não estão mortos com Cristo, eles não estão sepultados com Cristo. Então, para eles, a morte de Jesus não tem valor algum, não traz nenhum benefício para eles. Fora dessa união espiritual com Cristo, não existe possibilidade para a redenção. É por isso que Paulo insiste que essa união é a experiência de todos os verdadeiros crentes. Todos os verdadeiros crentes morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo também. Se a nossa união com Jesus na sua morte significa que nós estamos mortos para o mundo, mortos para as superstições deste mundo, mortos para o pecado, a nossa ressurreição com Jesus significa que nós estamos vivos para Deus. É isso, inclusive, que Paulo ensina lá em Romanos 6. Que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Em Colossenses, Paulo enfatiza bastante a morte, a união na morte e na ressurreição com Jesus. Essa ênfase a gente encontra, por exemplo, em Colossenses 2,12, quando Paulo diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Colossenses 2,20, se pois estáis mortos com Cristo. Colossenses 3,1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo. E Colossenses 3,2, porque já estáis mortos. Algo interessante a notar acerca dessas passagens é que os verbos usados por Paulo estão todos no indicativo. Sepultados, estáis mortos, ressuscitastes, já estáis mortos, também ressuscitastes. Esses verbos estão todos no indicativo. Ou seja, até o momento, Paulo simplesmente está dizendo aquilo que é verdade acerca dos crentes. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, olha, aquele que é crente está morto com Cristo e está ressuscitado com Cristo. Mas agora, a partir do versículo 5, Paulo troca o modo verbal. Ele não usa mais o indicativo. Agora ele usa o imperativo. E é muito comum, quando se estuda a teologia de Paulo, afirmar que todos os imperativos de Paulo são derivados do indicativo. Primeiro Paulo usa o verbo no indicativo e depois ele usa o mesmo verbo ou um verbo semelhante no imperativo. Então Paulo no indicativo diz, vocês estão mortos com Cristo. E daí de repente ele muda para o imperativo e ele diz, bom, então agora vocês têm que fazer morrer. Vocês estão mortos, então agora façam morrer. Todos os imperativos de Paulo são derivados dos indicativos. Ou seja, até então ele tinha dito que os crentes estão mortos com Cristo. A partir de agora, ele passa a ordenar que os crentes mortifiquem tudo aquilo que os conduz em direção ao pecado. É exatamente isso que nós temos no versículo 5. Quando Paulo escreve, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora, o que ele está querendo dizer com isso? Por que Paulo fala aqui de membros? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Os membros aos quais Paulo se refere, que devem ser mortificados, são os membros do nosso corpo, que em nós ainda dão ocasião ao pecado. Paulo sabe que o pecado não é uma realidade física. Paulo sabe que o pecado é uma realidade espiritual. O pecado é algo que habita no coração das pessoas.
Só que para o pecado sair do coração e se manifestar no mundo, ele precisa dos nossos membros. Por exemplo, a mentira habita o coração de todos nós. Só que para ela se manifestar no mundo, ela precisa do quê? Ela precisa da minha boca. Ela precisa dos meus lábios. Quer dizer, a mentira está aqui dentro. Mas se eu não permito que ela use a minha boca, ela não vai se manifestar. Então, em vez de se referir de forma direta ao pecado, Paulo se refere aos membros que em nós dão ocasião ao pecado. Como, por exemplo, a boca, com relação à mentira. Ou a gente poderia pensar nas mãos, com relação ao roubo. Né? E tantas outras coisas. Paulo se refere, então, não ao pecado diretamente, mas aos membros que em nós dão ocasião ao pecado. E ele nos ordena que nós mortifiquemos esses membros. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão mortos com Cristo para o mundo. Vocês estão mortos com Cristo para as superstições. Vocês estão mortos com Cristo para o pecado. Então, já que vocês estão mortos com Cristo para o pecado, mortifiquem em você, façam morrer em vocês tudo aquilo que ainda dá ocasião ao pecado. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele está escrevendo. E enquanto eu pensava acerca disso, enquanto eu preparava esse sermão, me ocorreu o seguinte pensamento: tá bom, é isso que Paulo está dizendo, mas por que é necessário que ele diga isso? Por que existe esse descompasso entre a minha realidade espiritual e a minha vida neste mundo agora? Por que a minha realidade espiritual é que eu estou morto com Cristo para o pecado? Essa é a minha realidade espiritual. Mas por que isso demora a se mostrar na minha vida aqui neste mundo? Por que existe esse descompasso entre a minha realidade espiritual e a minha vida neste mundo? Quer dizer, se nós estamos mortos com Cristo para o pecado, nós estamos mortos com Cristo para o pecado, né? Quer dizer, se estamos mortos com Cristo para o pecado, por que nós temos ainda que lutar contra o pecado? Quer dizer, essa vitória sobre o pecado não deveria ser algo automático? Automática? Uma vitória automática? Se eu estou morto com Cristo para o pecado, eu não deveria de vencer o pecado de forma automática? Não deveria ser assim? Se estamos mortos com Cristo, não deveria haver membro em mim que desse ocasião ao pecado ainda, porque eu estou morto com Cristo para o pecado. É isso que eu pensei enquanto eu estava preparando esse sermão. Por que existe esse descompasso entre a nossa realidade espiritual e as nossas vidas deste mundo? Esse descompasso não é o resultado de alguma falha na redenção efetuada por Jesus. Esse descompasso, ele ocorre porque nós estamos vivendo num período intermediário entre a nova criação e a velha criação. Entre a antiga criação e a nova criação. Nós estamos vivendo um período intermediário, num período de transição. De acordo com Paulo, quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo faz parte da nova criação, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo já foi transportado da velha criação para a nova criação.
Ocorre que mesmo fazendo parte da nova criação de Deus em Cristo, nós ainda vivemos neste mundo e este mundo ainda faz parte da velha criação. Nós somos pessoas da nova criação vivendo num mundo que ainda pertence à velha criação. Quanto mais o reino de Deus avança sobre o mundo, quanto mais as nações são discipuladas e ensinadas a obedecer a Jesus, mais este mundo vai sendo renovado segundo a nova criação. Só que essa renovação, ela só estará completa quando Jesus retornar para pessoalmente derrotar o seu último inimigo, a morte. Quando isso ocorrer, então, de fato, todo mundo terá sido transformado de forma completa segundo a nova criação. Mas até que isso ocorra, nós somos como estrangeiros neste mundo. Nós pertencemos à nova criação, nós pertencemos àquela realidade dos novos céus e nova terra, mas nós ainda estamos vivendo na antiga criação. É por isso que nós vivemos neste período intermediário, e é por estarmos vivendo neste período intermediário que nós experimentamos esse descompasso entre a nossa realidade espiritual e a nossa vida neste mundo. Porque estando ainda neste mundo, nós estamos sujeitos à tentação. Estando ainda neste mundo, nós estamos sujeitos a sermos enganados pelo pecado. Nós estamos sujeitos a cair em pecado, a ceder à tentação e pecar contra Deus. Mesmo fazendo parte da nova criação. Mesmo que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, nós ainda estamos sujeitos à tentação, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. É por isso que, mesmo estando mortos com Cristo para o pecado, ainda temos que lutar contra o pecado. É por isso que a nossa vitória contra o pecado não é automática. É por isso que em nós ainda existe esse velho Adão, essa velha humanidade que, de certo modo, ainda nos assombra e nos conduz em direção ao pecado. Então é por isso que, mesmo estando mortos com Cristo para o pecado, ainda temos que lutar contra o pecado, mortificando em nós mesmos os membros que ainda dão ocasião em nós ao pecado. É por isso que, ao falar desses nossos membros, Paulo afirma que eles estão sobre a terra. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que Paulo quer dizer com esse sobre a terra? Ele, obviamente, aqui ele está criando contraste entre esses nossos membros e as nossas mentes. Porque o que ele disse antes? Ele disse: pensai nas coisas que são de cima. As nossas mentes penetram o céu, penetram o lugar onde Deus está, onde Jesus está assentado à direita de Deus, mas os nossos membros ainda estão sobre essa terra. Paulo, obviamente, então aqui está criando um contraste. As nossas mentes, os nossos corações estão fixos nos céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mas os nossos membros ainda estão na terra, ainda estão sujeitos a essa realidade terrena que pertence ainda à antiga criação. A comparação feita por Paulo aqui é semelhante àquela que Jesus fez aos seus discípulos, quando ele disse o seguinte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, com as nossas mentes e com os nossos corações, nós estamos mortos com Cristo. Nós estamos preparados para obedecer a Jesus em tudo. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Os nossos membros ainda estão sujeitos a essa realidade terrena caída, rebelde contra Deus. Essa tensão, então, que existe entre o espírito que está pronto e a carne que é fraca, esse descompasso que existe entre a nossa realidade espiritual de estarmos mortos com Cristo e os nossos membros que ainda dão ocasião ao pecado, essa mesma tensão e esse mesmo descompasso que existem, eles existem exatamente entre a antiga humanidade de Adão e a nova humanidade em Cristo. É muito comum falarmos que no crente existem duas naturezas. A natureza pecaminosa e a nova natureza. É muito comum nós falarmos dessa forma. Essa terminologia, inclusive, ela foi consagrada pela teologia. Em qualquer livro de teologia que vai tratar acerca desse assunto específico, sempre vai falar da natureza pecaminosa que ainda habita no crente e da nova natureza que foi dada a ele por Deus. Agora, talvez uma melhor forma de nós expressarmos a realidade do crente seja, em vez de falarmos de natureza pecaminosa versus nova natureza, seria nós falarmos da velha humanidade e da nova humanidade. Porque embora Paulo jamais fale de natureza pecaminosa versus nova natureza, nas suas cartas Paulo se refere várias vezes ao quê? Ao velho homem e ao novo homem. Em vários lugares Paulo fala do velho homem e do novo homem. Uma tradução possível é velha humanidade, nova humanidade. Porque antropos no grego, homem, é um substantivo que pode significar também não apenas homem, mas também humanidade. O velho homem, o novo homem, a velha humanidade, a nova humanidade. A velha humanidade é a humanidade que nós herdamos de Adão. Ela é contrária a Deus, ela é rebelde contra Deus. Ela é inimiga de Jesus. A nova humanidade é aquela que nós recebemos pela fé em Jesus. A velha humanidade é semelhante à humanidade de Adão depois do seu pecado. A nova humanidade é semelhante à humanidade de Jesus, que em tudo foi obediente a Deus. Então, no crente, existem essas duas humanidades que estão em guerra uma com a outra. Em Gálatas, Paulo fala da luta do espírito contra a carne. É a mesma coisa. É a nova humanidade guerreando contra a velha humanidade. É a velha humanidade guerreando contra a nova humanidade. Só que, tendo nós recebido essa nova humanidade que herdamos de Jesus, que é perfeita em Jesus, em nós, ela ainda não é perfeita, essa nova humanidade. Em nós, ela ainda deve ser aperfeiçoada, para que, crescendo em santidade, nós atinjamos também a maturidade. Porque não basta ser santo. É necessário ser maduro. Existe uma diferença básica entre santidade e maturidade. E nós devemos pensar em Jesus para entender essa diferença. Jesus, ele sempre foi perfeitamente santo. Desde o seu nascimento, na verdade, desde o momento da sua concepção, quando o Espírito Santo operou aquele milagre em Maria, e ela, sem ter relação com nenhum homem, ela se achou grávida. Desde o momento da sua concepção, passando por toda a sua vida,
chegando na sua morte e depois na ressurreição, Jesus sempre foi perfeitamente santo. Só que o menino Jesus de 2 anos, mesmo sendo santo, ele não tinha um pingo de maturidade, né? O menino Jesus de 2 anos é perfeitamente santo, mas ele não tem nenhuma maturidade. Ele nunca teve que fazer uma escolha entre obedecer a Deus e o pecado. Ele nunca teve que enfrentar um dilema difícil de ser resolvido. Ele nunca teve que enfrentar uma tribulação em que a escolha mais fácil seria o pecado. Se ele pecasse, o problema estava resolvido. Ele nunca teve que enfrentar isso aos 2 anos de idade. Então, Jesus, aos 2 anos de idade, era perfeitamente santo, mas ele não tinha um pingo de maturidade. A maturidade vem com o tempo. A maturidade vem com o nosso crescimento, à medida em que nós somos colocados diante das escolhas difíceis da vida. É aí que surge a maturidade. Quando nós somos confrontados, não com as coisas boas da vida, não, quando nós somos confrontados com as tragédias da vida. Não é porque as coisas boas da vida não fazem ninguém crescer, ninguém se desenvolve, ninguém se torna maduro por causa das coisas boas da vida. Não, muitas vezes as coisas boas da vida, inclusive, nos tornam imaturos. Né? A gente pode pensar nos pais que ficam mimando os seus filhos ao extremo. Né? Os filhos só têm as coisas melhores da vida. Essa criança, talvez a gente não vá dizer para os pais, mas a gente realmente vai achar essa criança uma criança muito chata. Né? Porque não existe nada pior do que uma criança mimada. Né? Ô criancinha chata. E daí vai se tornar um adolescente. Um adolescente, quando ele é criado direito, ele já é chato por natureza, simplesmente por ser adolescente. Agora, um adolescente que foi mimado na sua infância se torna um adolescente impossível. E essa pessoa vai se tornar um adulto crianção. Porque ele sempre teve tudo do melhor, ele só experimentou as coisas boas da vida, ele não teve oportunidade de amadurecer. Então, o que nos faz amadurecer são as tragédias da vida, as circunstâncias difíceis da vida. É quando você tem que escolher entre o pior e o menos ruim. Não existe uma escolha boa. Não, é entre o pior e o menos ruim. É ali que nós amadurecemos. Então, e eu falo isso com todo o temor, a santidade de Jesus aos 2 anos, ela era extremamente agradável a Deus, mas ao mesmo tempo ela não tinha nenhum valor espiritual. Jesus, aos 2 anos, não estava qualificado para ser o Salvador do mundo, porque a santidade de Jesus aos 2 anos era uma santidade que não havia sido testada ainda. Agora, à medida em que Jesus foi crescendo, à medida em que Jesus foi obrigado a fazer escolhas difíceis diante das tragédias e dificuldades da vida, aí sim ele foi amadurecendo.
Porque às vezes a gente pensa que aquele versículo que se refere a Jesus, que Jesus é um homem de dores, a gente pensa que se refere apenas aos momentos finais de Jesus na cruz. Mas não, toda a vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. Toda a existência de Jesus neste mundo foi uma existência de sofrimento. Não apenas os seus momentos finais. Então, à medida em que Jesus foi crescendo, ele foi obrigado a fazer escolhas difíceis diante das tragédias e dificuldades da vida, e então ele foi amadurecendo. E à medida em que ele foi amadurecendo, a sua santidade foi ganhando peso e valor diante de Deus. Porque agora sim a santidade de Jesus estava sendo testada. É com relação a isso que o autor de Hebreus escreveu as seguintes palavras. Nos dias de sua vida, note aqui que não é apenas os momentos finais que o autor de Hebreus se refere. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus aprendeu o valor da sua obediência a Deus por tudo aquilo que ele sofreu ao longo da sua vida. Ou seja, a sua santidade, ele teve que acrescentar maturidade. E então, tendo acrescido maturidade à sua santidade intrínseca, Jesus foi, por assim dizer, aperfeiçoado, como diz o escritor de Hebreus. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se fonte de salvação eterna para nós. E tendo recebido a salvação que ele conquistou para nós, Deus poderia ter nos santificado de forma imediata. De modo que não precisaríamos lutar contra o pecado, de modo que não precisaríamos mortificar os nossos membros que ainda dão ocasião ao pecado. Deus poderia ter nos santificado de forma imediata. Mas se Deus tivesse feito isso conosco, Deus estaria roubando de nós o processo de amadurecimento. Nós seríamos como Jesus, só que como Jesus aos 2 anos de idade. Nós seríamos perfeitamente santos, mas sem um pingo de maturidade. Voltando então ao que dizíamos antes. Com relação a nós, aos crentes, em vez de falarmos de natureza pecaminosa versus nova natureza, nós devemos falar de velha humanidade versus nova humanidade. A velha humanidade é a humanidade que nós herdamos de Adão, que é contrária a Deus, inimiga de Jesus. Já a nova humanidade é aquela que nós recebemos pela fé em Jesus. Essa nova humanidade é a própria humanidade de Jesus, perfeitamente obediente a Deus. Só que em nós, ela não é perfeita ainda, exatamente porque Deus quer que crescendo em santidade, nós também cresçamos em maturidade. Deus não quer apenas que nós façamos as escolhas corretas. Deus quer que nós saibamos por que nós estamos fazendo as escolhas corretas. Deus não quer apenas que nós evitemos qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus quer que nós saibamos por que nós estamos evitando isso. Deus não quer apenas que nós não mintamos uns aos outros, como Paulo vai dizer aqui depois, como nós veremos nas próximas pregações. Deus não quer apenas que nós não mintamos uns aos outros. Deus quer que nós saibamos por que nós não devemos mentir uns aos outros. E isso só vem com a maturidade. Quando a gente percebe, por exemplo, que a mentira destrói as pessoas. Quando a gente percebe que a mentira destrói a nós mesmos e destrói as outras pessoas. Destrói as pessoas acerca de quem nós mentimos, destrói as pessoas para quem nós mentimos. É essa maturidade que Deus quer em nós. Então é por isso que nós
tendo nós herdado a humanidade perfeita de Jesus, em nós, essa nova humanidade ainda não é perfeita. Para que nós tenhamos a oportunidade de crescer em santidade e também em maturidade. Então, os membros aos quais nós devemos mortificar são os membros da velha humanidade de Adão. Não é aquela boca que pertence à nova humanidade de Jesus, não. É aquela boca que ainda pertence à velha humanidade de Adão. Porque a boca que pertence à nova humanidade de Cristo, essa boca, ela só fala a verdade. É a boca que pertence à velha natureza de Adão que ainda conta mentiras. Então, os membros aos quais nós devemos mortificar são os membros da velha humanidade de Adão que continua nos assombrando com os seus desejos e paixões pecaminosas. É por isso que eu traduzi da seguinte forma o versículo 5. Portanto, fazei morrer os membros da velha humanidade que em vós ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. Nós recebemos de Cristo a nova humanidade, que é segundo Ele mesmo, mas essa nova humanidade precisa ser santificada e amadurecida. E o processo pelo qual nós somos santificados e amadurecidos se dá exatamente por esse conflito entre a velha humanidade e a nova humanidade. Nós devemos fazer morrer os membros da velha humanidade que em nós ainda dão ocasião aos hábitos e paixões pecaminosos que são próprios dessa realidade terrena. No original grego, a palavra traduzida aqui pela nossa Bíblia como mortificai, e por mim traduzida como fazer morrer, é o verbo necrou, da onde nós temos palavras como necrose, necrosar, necrotério. O que é uma necrose? É quando um tecido do corpo morre. E ele pode morrer por várias razões. Por exemplo, se eu conseguir trancar aqui a circulação sanguínea para a minha mão, e eu deixar isso por muito tempo, o que vai acontecer com a minha mão? Ela vai necrosar. Ela vai ficar sem oxigenação, ela vai ficar sem o sangue, daqui a pouco eu libero a circulação, mas não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque morreu. Os tecidos da minha mão aqui, eles morreram. Eles necrosaram. É exatamente isso que Paulo está ordenando aqui. Nós devemos fazer necrosar os membros da velha humanidade que ainda dão ocasião ao pecado. Nós devemos fazê-los morrer. Nós devemos cortar a oxigenação desses membros. Nós devemos cortar a circulação de sangue nesses membros, para que eles morram. O que Paulo ordena aqui não é diferente do que o próprio Jesus ordenou. Em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, ou se o teu olho direito ainda dá ocasião ao pecado, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Se você agora literalmente arrancasse o teu olho, cortasse a tua mão e jogasse ele fora, o que iria acontecer com esse olho e com essa mão? Eles iriam necrosar, eles iriam morrer. Se a gente está trabalhando e sem querer, eu corto o meu dedo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele dedo ali, colocar no gelo,
conseguir estancar o sangue e sair correndo para o hospital para que eles consigam implantar novamente o dedo em mim. Se deixar muito tempo assim, se o dedo ficar um tempo ali fora do gelo e eu não sair rápido para o hospital, depois não adianta. Porque o dedo já terá necrosado, ele já terá morrido. Então a ordem de Jesus para arrancar o olho e para cortar a mão, em Mateus Jesus só fala isso, em Marcos Jesus acrescenta cortar o pé. A ordem de Jesus é a mesma de Paulo aqui. Jesus está dizendo, olha, arranca o olho e joga fora, deixa o olho morrer. Corta a tua mão, corta o teu pé e joga fora, deixa eles morrerem, deixa eles necrosarem. E uma coisa que a gente tem que perceber aqui é que na imagem usada por Jesus, né, o olho que deve ser arrancado, a mão e o pé que devem ser cortados, nem o olho direito, nem a mão direita, nem o pé direito são pecados em si. Porque Jesus diz, se o teu olho te faz tropeçar, quer dizer, existe a possibilidade do olho não te levar ao tropeço. Existe a possibilidade da tua mão não te levar ao tropeço. Existe a possibilidade do teu pé não levar ao tropeço. Quer dizer, então, o olho, a mão e o pé, eles não são pecados em si. Eles são os meios pelos quais o pecado que está dentro de ti se manifestam. Então, qual seria a aplicação prática das palavras de Jesus e das palavras de Paulo aqui? A aplicação prática é a seguinte: você deve notar na sua vida quais são os pecados que você comete. Quais são os pecados que você comete no dia a dia? E você deve notar o que você estava pensando antes de cometer esses pecados. Você deve perceber se existe um pensamento comum antes da ocorrência desses pecados. Você deve perceber se existe uma atitude comum antes do cometimento desses pecados. Você deve perceber se existe uma ação, alguma coisa que você faz antes do cometimento desses pecados. E é isso que você deve cortar. É este pensamento que sempre te conduz ao pecado. É aquela atitude que sempre te conduz ao pecado. É aquela ação que não é pecaminosa em si, mas que te conduz ao pecado. Essa é a aplicação prática. Nós podemos dar um exemplo aqui que vai ser bem fácil de ser entendido. Tá? Todos nós sabemos que não é pecado fazer uso de bebidas alcoólicas. Não é pecado. Né? A Bíblia, inclusive, ela fala que o vinho, Deus fez o vinho, ou seja, Deus criou os meios para que o homem faça o vinho, exatamente porque o vinho é fonte de alegria para o homem. Jesus bebeu vinho e Jesus não transformou o vinho em água. Né? Jesus não chegou no casamento lá e disse, olha, vocês estão tudo pecando, eu vou transformar esse vinho aqui em água, porque afinal de contas a água né, vocês não sabem ainda, mas a água ela é muito mais saudável do que o vinho. Não, Jesus pegou e transformou a água em vinho. Né? Então, não é pecado fazer uso de bebidas alcoólicas. Agora, o que é pecado? O pecado é o exagero. O pecado é usar o álcool a ponto de perder a minha consciência, a ponto de perder a minha capacidade de pensar, a ponto de perder o controle sobre as minhas ações. Aí sim eu estou pecando. Se eu bebo a este ponto, aí sim eu estou pecando. Se a minha vida é controlada pelo álcool, aí sim eu estou pecando. Eu nunca fui alcoólatra, tá? Mas para os fins dessa ilustração,
digamos que antes da minha conversão, eu tivesse sido alcoólatra. E digamos que depois de convertido a Jesus, eu ainda não tenho a capacidade de me controlar com relação ao álcool. Eu era um alcoólatra no passado, eu me converti agora, mas ainda assim, eu não consigo me controlar com relação ao álcool. Neste caso, o que significa para mim mortificar os membros da velha humanidade que em mim ainda dão ocasião ao pecado, no caso, o pecado da bebedice, do alcoolismo? O que para mim significa? Exatamente. É evitar qualquer tipo de contato com o álcool. É, por exemplo, não comprar bebidas alcoólicas, não ter bebidas alcoólicas na minha casa. Não é pecado eu ter bebidas alcoólicas na minha casa, não é pecado eu consumir bebidas alcoólicas. Mas como eu sei que eu não tenho a capacidade de me controlar, eu tenho que limitar a minha liberdade. Eu vou ter que cortar isso da minha vida. Talvez eu vou ter que cortar certos ambientes. Porque talvez a minha presença em certos ambientes vai me conduzir ao uso da bebida alcoólica. De repente eu vou ter que cortar relacionamentos, amizades. Porque aquela amizade que eu tenho, ela me conduz em direção ao uso da bebida alcoólica. E para usar o exemplo que nós vemos antes, porque nada impede que, não tendo bebida alcoólica, eu saia de casa e compre, né? Eu devo pensar, não, sempre quando eu penso isso, eu fico irritado, e sempre quando eu fico irritado com esse pensamento, eu saio de casa, compro álcool e abuso do álcool. Então eu penso, opa, esse pensamento aqui eu devo evitar. Eu não posso pensar isso aqui. Porque quando eu penso isso aqui, eu fico irritado, e quando eu fico irritado, eu vou abusar do álcool. O álcool em si não é pecado, o uso do álcool. Mas eu me abstenho, porque eu conheço a minha fraqueza. Como vocês não têm a mesma fraqueza que eu, vocês não precisam fazer o mesmo que eu. Né? Você pode ter algumas latinhas de cerveja em casa, algum vinho, conhaque, qualquer coisa vocês podem ter. Por quê? Porque o problema de vocês é outro, não é o mesmo problema meu. O que vocês têm que cortar são outras coisas. Outras coisas que eu posso fazer tranquilamente, vocês não podem fazer. Porque a minha fraqueza é diferente da fraqueza de vocês, e a fraqueza de vocês é diferente da minha. Então, o olho, enquanto eu tenho que arrancar o olho, vocês não precisam arrancar o olho. Mas vocês precisam cortar a mão. Já a minha mão fica intacta, porque a minha mão para mim não é problema. E a gente tem que entender aqui que isso que Jesus fala, a aplicação disso, é completamente diferente das superstições ascéticas ensinadas pelos falsos mestres lá de Colossos. Porque o que eles ensinavam era o seguinte, olha, vocês têm que se abster disso aqui. Se vocês se absterem disso aqui, vocês vão vencer o pecado. O entendimento deles, o pensamento deles era um pensamento mágico. Bastava que nós os abstivéssemos de carne e de vinho, nós teríamos experiências maravilhosas com Deus. Como que por mágica. Essas superstições aqui, representadas por aquilo que Paulo escreveu em 2:21, não toques, não proves, não manuseies, isso aqui é fruto de pensamento mágico. Por isso que eu chamei de superstição.
Os mandamentos de Jesus e de Paulo, eles não são superstições, eles não são pensamento mágico. Não, o que Jesus e Paulo ordenam tem base verdadeiramente racional e espiritual. Por que base racional? Porque a gente pensou, a gente raciocinou o que é que está me conduzindo ao pecado. Algo que está me conduzindo a esse pensamento aqui, é aquela atitude ali, é aquela ação ali, é isso que está me conduzindo ao pecado. Eu estou pensando. E eu sei que aquilo que me conduz ao pecado é diferente daquilo que te conduz ao pecado. E então eu sei que, mesmo eu tendo que arrancar o meu olho, eu não tenho que dizer, olha, se eu não posso comprar bebida alcoólica, nenhum de vocês pode comprar bebida alcoólica. Eu não faço isso. Porque eu sei que o problema é meu. E da mesma forma vocês, naquilo que vocês têm que cortar da vida de vocês, é diferente daquilo de mim. Então vocês também não vão dizer, olha, nós cortamos isso aqui, então tu tem que cortar também. Tu não pode fazer isso. O que os falsos mestres de Colossos estavam ensinando era superstição. Era pensamento mágico. O que Jesus ensina, o que Paulo ensina, tem base racional. É individual. É a razão que te leva ao pecado. Seria o mesmo, por exemplo, que você tem uma doença, aí você vai no médico, o médico diz, olha, tu tem que tomar esse remédio aqui. Aí tu chega para todo mundo e diz, olha, vocês têm que tomar, todo mundo tem que tomar esse remédio aqui igual a mim. Não faz sentido, né? Porque as pessoas não têm a mesma doença que você. Então não faz sentido você oferecer o mesmo remédio. A pergunta, então, é a seguinte: quais são os pecados nos quais você tem caído? Quais são os pecados que você tem cometido? Quais são os pecados que você tem que confessar a Deus com arrependimento? Essa é a questão. Então você tem que analisar. Você tem que pensar, tá bom, são esses os pecados que eu tenho cometido. O que é que está me levando em direção a esses pecados? Quais são os pensamentos que eu tenho? Quais são as atitudes que eu tenho? Quais são as ações que eu tenho tomado que estão me conduzindo a esses pecados? E uma vez que você compilou toda essa lista, você pensa, tá bom, então agora eu tenho que... Esses pensamentos aqui eu não posso mais ter. Eu tenho que evitar. A partir do momento que eu começo a pensar, eu tenho que dizer, não, eu não quero pensar isso. Porque eu sei que se eu continuar pensando isso, eu sei que logo adiante vai acontecer, eu vou cometer o mesmo pecado. Eu não posso fazer isso. Eu sei que se eu fizer isso, logo depois eu vou pecar. Você vai perceber que vai ter coisas que vão ser fáceis de serem cortadas. Outras serão mais difíceis. Como eu disse antes, talvez você até mesmo precise cortar relacionamentos, amizades. Porque você vai perceber que é exatamente aquela amizade, aquele relacionamento que te leva ao pecado. Porque das duas uma, ou você está influenciando os teus amigos incrédulos, os teus parentes incrédulos em direção a Jesus, ou eles estão te influenciando em direção ao pecado. Não existe um meio termo. Não existe assim, olha, eu não te influencio em direção a Jesus e vocês não me influenciam em direção ao pecado. Se eles te convenceram a não influenciá-los em direção a Jesus, eles já te influenciaram em direção ao pecado, porque você está pecando. Você está deixando de apresentar o evangelho a eles. Você nem percebeu, mas já está pecando. Você nem percebeu, mas já perdeu a batalha. Não existe meio termo. A gente pode pensar na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não existe agora lá um soldado russo confabulando com um soldado ucraniano.
conversando sobre as coisas da vida, tranquilamente. Não, não existe. Se um soldado russo vê um soldado ucraniano, ele vai atirar para matar. E se um soldado ucraniano vê um soldado russo, ele também vai atirar para matar. Não existe meio termo na guerra. E nós estamos numa guerra espiritual. Se em vez de influenciar os teus amigos em direção a Jesus, são eles que estão te influenciando em direção ao pecado, você vai ter que cortar essas pessoas da tua vida. Para o teu bem espiritual. Para que você vença o pecado. Isso não quer dizer que você vai ter que cortar para sempre, não. Você vai ter que cortar até o momento em que você percebe que está forte o suficiente para, não se deixando influenciar em direção ao pecado, você consiga influenciá-los em direção a Jesus. E já que nós estamos falando de pecado, Paulo lista 5 pecados aqui. Ele faz uma lista de 5 exemplos de comportamentos pecaminosos, no versículo 5 ainda. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Quando a gente vai fazer uma tradução de um idioma para o outro, muitas vezes a gente vai perceber que aquilo que é uma palavra em inglês, por exemplo, se transforma quase que numa frase em português. Às vezes existe um conceito no idioma que é resumido só com uma palavra, mas no outro idioma você tem que quase que criar uma frase. Isso acontece no grego também. Tá? É por isso que eu fiz a minha própria tradução aqui desses pecados. Eu traduzi eles da seguinte forma: imoralidade sexual em suas várias formas, a impureza própria de uma vida desregrada, o desejo que não se permite controlar e refrear, a cobiça por coisas más e a ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é a idolatria. Então, relacionando a lista de pecados que nós temos aqui no versículo 5 com a minha tradução, nós temos o seguinte: fornicação, eu traduzi como imoralidade sexual em suas várias formas. Impureza, eu traduzi como impureza própria de uma vida desregrada, ou seja, uma vida que não obedece às regras da lei de Deus. A afeição desordenada, eu traduzi como desejo que não se permite controlar, que não se permite refrear. Vil concupiscência, eu traduzi como cobiça por coisas más. E avareza, eu traduzi como ambição imoderada e excessiva que não se contenta com aquilo que tem, que é idolatria. Na pregação de hoje, nós não vamos tratar acerca desses pecados, nós vamos tratar disso nas próximas pregações, tá? Paulo lista esses 5 pecados, essas 5 paixões pecaminosas, mas obviamente o mandamento que ele dá aqui não se limita a esses 5 pecados. O mandamento que ele dá aqui de fazer e morrer se estende a todo e qualquer pecado. Nós devemos matar o Adão que existe ainda em nós. Porque se nós não matarmos este Adão, essa velha humanidade que ainda existe em nós, nós seremos mortas por ela. Mas a gente pode ver, eu vou pedir para vocês abrirem em Romanos capítulo 8, onde Paulo vai falar algo semelhante. Romanos 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito
mortificardes, é o mesmo verbo no grego aqui, né? Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, né? Aqueles membros da nossa velha humanidade que ainda dão ocasião ao pecado, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. A gente pode voltar lá para Colossenses 3. Se nós vivermos segundo a carne, ou seja, se nós permitirmos que os membros dessa nossa velha humanidade ainda deem ocasião ao pecado, nós vamos morrer. O velho Adão vai nos matar com o pecado. Mas se nós mortificarmos as obras da carne, se nós mortificarmos, se nós fizermos morrer esses membros que ainda dão ocasião ao pecado, nós viveremos. Então aqui é uma questão de autodefesa. Eu sei que o Adão está vindo e o Adão está vindo para me matar. Então devo matá-lo primeiro. Devemos matar o Adão que ainda habita em nós, porque é por meio da velha natureza que nós herdamos de Adão que os pecados que nós cometemos vão nos matar. É isso que aparece no versículo 6, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas quais coisas aqui se refere, obviamente, aos 5 pecados que Paulo listou no versículo 5. Mas não é só por elas, né? É por todo e qualquer pecado que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa expressão aqui, filhos da desobediência, é uma forma de falar das pessoas que são desobedientes, tá? Então, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Se nós não fizermos morrer os membros da velha natureza, a velha humanidade, eu estou tão acostumado a falar de velha natureza que eu falei agora. Se nós não fizermos morrer os membros da velha humanidade, essa velha humanidade vai nos fazer morrer debaixo da ira de Deus, porque é por causa dos pecados que vem a ira de Deus sobre os desobedientes. A ira de Deus vem sobre os desobedientes exatamente porque na rebeldia deles, eles rejeitam o chamado do Evangelho ao arrependimento e à fé em Jesus. Nós, por outro lado, nós aceitamos o chamado do Evangelho. Nós cremos em Jesus e pela fé em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós devemos ser filhos obedientes. Agora, como podemos ter a certeza que de fato somos filhos de Deus? Em Romanos 8, Paulo diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. Nós temos a certeza de que somos filhos de Deus se de fato em tudo obedecemos a Ele. Mas e se pecarmos? Bom, se pecarmos, nós sabemos que somos filhos de Deus, se tendo pecado contra Deus, nós voltamos atrás, confessamos o pecado com arrependimento e fé. No domingo foi falado acerca de Davi, acerca de como Davi foi escolhido por Deus como rei de Israel por ser um homem segundo o coração de Deus. E foi dito também que mesmo depois do pecado terrível de Davi, adultério e assassinato, porque embora ele não tenha assassinado com as próprias mãos, ele orquestrou uma situação para que o marido de Batseba fosse morto, então ele é culpado de assassinato. Mesmo depois de ter cometido o adultério e o assassinato, Davi continuava sendo o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele voltou atrás, ele reconheceu o erro, ele reconheceu o pecado. Mas e se ele não tivesse reconhecido o erro? E se o profeta tivesse vindo a ele e tivesse dito, olha, veio um homem, tinha um homem que tinha uma ovelha, tá? E daí veio um outro homem rico que tinha um monte de ovelhas, roubou a ovelha do pobre homem para matar, para dar para a visita que veio até ele.
e Davi dissesse, tá bom, esse homem tem que morrer, ele é digno de morte. E o profeta dissesse para ele, é tu, Davi, tu é esse homem. Tu tem um monte de mulher e tu tomou a mulher, o coitado do Urias só tinha uma mulher. E tu tomou a única mulher que ele tinha e tu ainda matou ele. Tu é esse homem. Se naquele momento Davi se irritasse contra o profeta e dissesse, como tu te atreve a falar comigo dessa forma? Como tu te atreve a dizer que eu sou pecador? Como tu te atreve a dizer que Deus agora está irado comigo por causa do meu pecado? Como tu te atreve a dizer que eu tenho que me arrepender disso? Se fosse essa a atitude de Davi, então ele não seria mais o homem segundo o coração de Deus. O que comprovou que Davi era o homem segundo o coração de Deus é que, tendo ele pecado, ele voltou atrás. Ele se arrependeu. Assim também somos nós. Sabemos que somos filhos de Deus quando em tudo obedecemos a Deus e quando, mesmo tendo desobedecido a Deus, nós voltamos atrás. Mas se nos negarmos a obedecê-lo, e se tendo desobedecido, nos negamos a voltar atrás, nos negamos a nos arrepender, então deixamos claro que não pertencemos aos filhos de Deus, que não somos os filhos de Deus. Nós ainda somos daqueles que são desobedientes. Em vez de filhos de Deus, nós somos filhos da desobediência. E como consequência, então, a ira de Deus virá. Paulo usa o presente aqui, né? Vem a ira de Deus. O presente, às vezes no grego significa realmente presente, às vezes tem a ideia de futuro. Talvez Paulo esteja dizendo pelas quais coisas virá a ira de Deus. Se é isso que Paulo está querendo dizer aqui, ele está falando da ira de Deus que vai se manifestar eternamente no inferno. Mas ele também pode estar falando acerca daquela ira de Deus que vem mesmo durante as nossas vidas aqui neste mundo. E talvez ele esteja se referindo às duas coisas. Talvez ele esteja pensando na ira de Deus que já se manifesta de forma limitada agora e na ira final de Deus que vai se manifestar no inferno. Provavelmente ele está pensando nisso, nessas duas manifestações da ira de Deus. Então, se deixarmos claro que em vez de filhos de Deus somos filhos da desobediência, a ira de Deus virá sobre nós, já agora e então eternamente no inferno. Você é um dos filhos de Deus ou você é um filho da desobediência? Se você é um filho de Deus, você vai obedecer os mandamentos de Jesus, você vai obedecer o que Paulo está ordenando aqui. Você vai analisar a sua vida, você vai ver os pecados que está cometendo, você vai analisar tudo aquilo que te conduz a esses pecados, e então você vai arrancar isso da tua vida. Você fará morrer todos os pensamentos, atitudes e ações que te levam a pecar contra Deus. E como consequência, então, Deus vai te abençoar. Porque se a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, a bênção de Deus vem sobre os seus filhos. Já agora e eternamente. Você quer vencer o pecado e ser abençoado por Deus? Mate o Adão que ainda existe em você.
Mate o Adão que ainda existe em você, porque ele quer te matar. Alguém já disse que Adão foi o maior genocida que já existiu, porque Adão conseguiu matar toda a humanidade. E ele continua com esse desejo assassino. Ele quer te matar. Então mate-o antes. Mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado, e Deus vai te abençoar. O primeiro passo para que você vença o pecado é rejeitar as superstições. O segundo passo é submeter-se a Cristo. O terceiro passo é matar o Adão que ainda existe em você. Mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado, e você vai vencer o pecado. E você será abençoado por Deus. Amém.